Tem uma coisa que pode acontecer com muitos de nós que a gente começa nesse percurso, nesse caminho de reposicionamento de consciência na existência, né, na verdadeira existência. E muitas vezes a gente começa a ver assim, ó, padrões, coisas que a gente repete a partir de crenças. A gente começa a ver assim, ó, os mecanismos em que a gente se coloca, como que a gente faz para confirmar essas crenças, e a gente sabe que isso tem resultados. Tu sabe que tu decide por uma coisa e aquilo vai ter um reflexo, né? Um exemplo, se a gente se coloca num lugar de buscar um alívio em alguma situação, se tu se coloca assim, ó, aqui eu quero, sei lá, de manhã, um exemplo, né? Eu quero dormir mais um pouquinho. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô querendo uma satisfação, eu tô dizendo que eu já tô insatisfeita e aí eu preciso suprir isso de alguma forma aqui, então eu preciso dormir mais um pouquinho. E aí por trás disso, eu tô evitando a ideia de esforço. Olha o quanto eu acredito no esforço e no sacrifício, e aí eu, né, vou ali e resolvo isso dormindo mais um pouquinho. E aí, o que a gente... Muitas vezes a gente sabe isso, a gente sabe que o reflexo disso, né, ó, tem uma decisão, e eu sei que se eu tomo essa decisão, ela vai ter o reflexo oposto, porque se eu digo que o esforço é possível e aí eu fico me defendendo dele, então eu preciso me colocar em situações de esforço e sacrifício para que eu ateste ali, ó, que aquilo é real, que aquilo é o que eu sou, né? Porque quando a gente está experimentando aqui uma ideia de sacrifício, de estar, sabe, pesando, fazendo as coisas com pesar mesmo, né? O que está acontecendo nesse lugar? Automaticamente eu sou um corpo aqui experimentando essa ideia de esforço. Então eu não sou a existência livre, né? Eu não sou algo que é ilimitado. Ó, eu tô o tempo todo dentro de um limite. Eu tenho que ficar me esforçando para alguma coisa, ó, porque a ideia de trocar isso ali, ó, de ver um esforço e resolver desse lugar, de resolver no mundo e não a partir da mudança de mentalidade, o que está acontecendo? Eu tô atestando aqui que a minha paz, a satisfação depende de uma coisa no mundo. Então eu preciso mudar algo no mundo para obter a paz. E aí nesse lugar eu tô o tempo todo dizendo, ó, eu sou algo limitado, porque eu preciso dessa situação, daquela situação, para que eu esteja em paz. Então, se colocando dessa forma, a gente mantém a consciência ligada a esse corpo. E aí, o que eu quero trazer é porque, assim, ó, quando a gente sabe desses momentos, muitas vezes quando acontece uma situação em que tu vê ali, sei lá, vai ter uma ideia de esforço ali, tu não usa aquilo para reposicionar a consciência e sim para ficar investigando, ou então até numa ideia de punição, assim, ó, até assim, vem um pensamento de, nossa, tá vendo, ó, tu tá passando por isso, porque tu escolheu por isso e por isso, por isso, então por isso que tu tá passando por isso. Ao invés de reposicionar a consciência só na lembrança de que Deus não é isso, e aí tomar outras atitudes, tu fica ali naquela ideia de punição, né? Hoje de manhã, agora há pouco, assim, a gente tava saindo pra vir aqui, e aí eu tava fazendo um pão ali, aí passei a pasta de amendoim, e aí eu fui depois mexer num potinho assim, o restante para colocar no outro pão, e aí aquilo veio assim, eu puxei demais e aquilo veio na minha roupa assim, né, me sujou ali. E aí aquilo ali, né, naquele momento ali eu vi assim, nossa, isso aqui é uma ideia de usar esse momento aqui só para ser prático aqui, né? Observar sim se veio um desconforto ali, que no caso veio assim uma coisa ali, mas o que eu vou fazer com isso, né? Se isso tá na minha frente, ó, beleza, isso chegou, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de blusa, né? Eu vou fazer alguma coisa prática, mas não ficar nesse padrão mental assim de ficar ali, não, isso aconteceu por causa disso, tá vendo? Tu tomou aquela decisão e agora o reflexo é isso, e aí tu fica ali, ó, muitas vezes nesse padrão, ao invés de só lembrar assim, ó, não é isso que eu sou, né? A lição de hoje ela traz, se sou limitado, o meu pai não é livre. Então, se de qualquer forma eu me coloco num lugar de limitação,
Então eu não sou o mesmo que Deus, ó. Eu ainda estou me vendo dentro desses padrões mentais, dentro desses condicionamentos. Então o que que eu sou? Eu sou uma existência limitada, né? Eu não sou algo total, eu não sou algo íntegro. Então esse vídeo aqui é tanto para, obviamente, a gente observar esses momentos em que a gente está tomando a decisão, porque não adianta a gente também só ficar, né, lidando com o efeito aqui, lidando com os resultados e não tomar uma outra atitude. Mas é lembrar assim, ó, nesse instante presente, eu tô sempre tendo a decisão. Eu tenho a decisão agora, ó. Agora eu decido se eu quero me ver como uma coisa limitada ou como algo ilimitado que pode sim decidir por uma outra coisa. Pode sim ter outra decisão diferente. Então, esse é o convite de hoje, para a gente se posicionar diante, né, dos pensamentos que vêm ali, dessas vontades de crenças, para que realmente a consciência ela tenha essa ciência de que ela é como Deus. Porque enquanto a gente coloca, né, as nossas vontades individuais, as nossas crenças, né, a forma como a gente está se vendo e se percebendo na frente daquilo que eu sou, a consciência não se reconhece sendo o que é. Então, esse é o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Até lá e tchau!